Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus, e eu espero que você a acompanhe com atenção. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Brisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, o mar morto. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5 reis. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, nos poços de betume, e os restantes fugiram para os montes, ou para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e de todo o seu mandamento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o gado, e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale do Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe disse: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possuis os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Anel, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Podemos sentar, irmãos.
Hoje nós vamos refletir, tanto pela manhã como à noite, sobre a graça do recomeço. Talvez pareça estranho para um início do ano já falar-se em recomeço. É porque, na verdade, nós não estamos falando de recomeço do ponto de vista cronológico, mas talvez do ponto de vista existencial e espiritual, algo que acontece em contínuo e que não obedece ao calendário. Para a gente entender o que significa a graça do recomeço, no entanto, é preciso que hoje pela manhã a gente entenda sobre o poder da destruição. Porque é impossível você usufruir da graça do recomeço sem compreender o poder da destruição. De modo que você que está aqui pela manhã e que está também nos assistindo, participando conosco, já é convidado para a segunda parte dessa mensagem que fala sobre o poder do recomeço. Para que você então compreenda que essas são duas forças não equivalentes. Certamente, para quem crê em Deus como nós, o recomeço e a graça são infinitamente mais poderosos do que a destruição e o poder que ela tem. Há uma expressão chamada terra arrasada. Ela foi cunhada, ou ela foi criada na China. Ela é tradução de uma palavra jiao-tu, que se refere à prática milenar de queimar as colheitas para negar ao inimigo o suprimento, as fontes de alimento que ele precisa para as suas tropas. Foi uma tática ao longo da história utilizada pelos vários povos que dominavam outras nações e invadiam suas terras. Mas talvez o suprassumo da terra arrasada como tática de guerra foi criada pelo Marechal Kutuzov, quando em 1812 a Rússia foi invadida pelas tropas de Napoleão. Ao invés de enfrentá-la na fronteira, nos montes Urais que separam a Ásia da Europa, Kutuzov começou a recuar os seus exércitos, esperando que, com aquele recuo, as tropas de Napoleão fossem atraídas para dentro do território russo. O inverno estava à frente, e ele sabia que aquelas tropas francesas não iriam resistir ao severo inverno russo, quando ele se abatesse sobre aquelas tropas. Então Kutuzov começou a recuar para o interior do território russo, cada vez mais as suas tropas. E à medida que ele ia recuando, ele ia queimando a terra e devastando tudo que não podiam levar consigo para os seus próprios suprimentos. De modo que, à medida que as tropas de Napoleão iam penetrando no inimigo, eles só encontravam terra arrasada. Não havia suprimento, de modo que começaram a se esticar, a se estender demais as linhas de abastecimento para as tropas de Napoleão. Muitos quilômetros tinham que ser percorridos por terra, quando obviamente naquela época não havia as condições que hoje tem de fazer suprimento aéreo, de modo que demorava muito que a comida que saísse da Europa, que a munição que saísse da Europa, que as tropas que vinham para render outras ou para reforçar as linhas de guerra, demorava muito para chegar lá. E enquanto isso, à medida que as linhas de inimigos se estendiam, elas se esparçavam, se espalhavam no território e permitiam que táticas de guerrilha fossem feitas pelos soldados russos, separando as tropas umas das outras e impedindo que aquele fluxo contínuo de alimento, de munição, de suprimento chegasse. Kutuzov então começou a vir e arrasar a terra, atraindo Napoleão para a grande derrota que ele acabou por ter ali dentro do território russo. A partir dali, essa tática de terra arrasada se tornou uma tática não kamikaze, no sentido de um suicídio, mas uma tática de atrair o inimigo para que ele pudesse experimentar o poder da destruição. Esse texto de Gênesis capítulo 14 talvez seja uma das referências na Bíblia, uma das poucas referências na Bíblia, onde se parece algo, ou parece ser algo semelhante ao que séculos depois
Kutuzov fizera com Napoleão. Só para lhe dar um contexto, no versículo ou no capítulo anterior, capítulo 13, há o famoso episódio de separação de Abrão e Ló. O tio e o sobrinho tinham se tornado muito ricos, com muito gado, e como eles eram nômades, eles precisavam caminhar na terra em busca do melhor pasto e da melhor água para os seus rebanhos. O que eles tinham de bens pessoais, eles transformavam em coisas que eles pudessem levar de um lugar para outro. Verso 2 do capítulo 13 diz que eles eram muito ricos em prata e ouro, razão porque até hoje judeus são os líderes mundiais no comércio de pedras preciosas, de prata e de ouro, porque perseguidos ao longo da história, eles entendem que imobilizar o capital que eles conseguem ter em coisas fixas impede que numa eventual perseguição eles possam carregar consigo as suas riquezas. Então eles investem em ouro e em prata, desde aquela época. E ao fazer isso, eles trocavam o gado uns com os outros ali naquela região, e o gado obviamente se multiplicava. Tanto o gado de Ló, aquele sobrinho que tinha sido levado por Abraão quando ele passou na região norte, chamada Ur dos Caldeus. Abraão vem do sul, era de uma família de mercadores de ídolos. O seu irmão morre quando ele passa por Ur dos Caldeus para fazer a volta naquilo que a gente conhece na geografia bíblica como o crescente fértil. Ele entra pelo norte de Israel com o seu irmão e ambos enriquecem, com o seu sobrinho, e ambos enriquecem. Então no capítulo 13 chega um ponto em que o problema entre eles, e principalmente entre os pastores lá na ponta do negócio que eles tinham de gado, começa a ter uma dificuldade de relacionamento. Diz o texto que não havia água suficiente, não havia pastagem suficiente, e os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a brigar entre si. Abraão toma então a iniciativa de dizer a Ló o seguinte: olha, a terra não é suficiente, eu não quero trazer problemas para nós, não haja contenda entre mim e ti, porque somos parentes chegados, então você escolha para qual lado você vai. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolha primeiro. Esse ato de generosidade, de confiança em Deus de Abraão, fez com que Ló, ambicioso, olhando a melhor terra, contemplasse ali aquele vale, Campina do Jordão, versículo 10 do capítulo 13, quando ainda não havia sido destruído pelo que aconteceria depois com Sodoma e Gomorra, quando Deus julga aquele lugar. Então ele olhou para aquela terra, diz o verso 10, que parecia um jardim do Senhor, parecia o delta do rio Nilo, diz aqui, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, fértil, extremamente promissora para o seu gado, e Ló vai para lá. Diz o texto que Ló, no versículo 11 do capítulo 3, escolheu para si e se separaram. E à medida, no verso 12, que Abraão foi para o outro lado e habitou na terra de Canaã, Ló foi habitar nas cidades de Campina, da Campina do Jordão, e elas tinham dois nomes, que você vai conhecer no versículo 12, eram as Campinas de Sodoma, ou as cidades de Sodoma e Gomorra. No versículo 13 do capítulo 13, então é dado um comentário feito por Moisés, que é quem escreve Gênesis, dizendo assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então é num contexto de pecado que Ló começa a habitar ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E à medida em que ele ia habitando e armando as suas tendas, ele se aproximava cada vez mais de Sodoma e Gomorra, porque era mais fácil ele usar as cidades como entreposto comercial, levar o seu gado, negociar ali, levar o seu ouro, e então ele é cooptado pela urbanidade de Sodoma e Gomorra, e se torna não mais um nômade, mas uma pessoa que habita naquela cidade. E à medida que ele habita naquela cidade, aquele contexto cultural, social e principalmente espiritual começa a influenciá-lo. Depois, quando Deus vai julgar aquelas duas cidades, ele chega a dizer assim,
que ele haveria de poupar depois da intercessão que Abraão faz em favor do seu sobrinho, porém aquela terra seria destruída e que Ló deveria sair dela. Quando Ló vai convencer os moradores da terra e a sua própria família daquele eminente juízo, eles nem dão mais crédito a Ló, porque Ló tinha se tornado alguém absolutamente destituído de qualquer autoridade espiritual. Ele tinha se misturado tanto com o pecado que ele tinha se tornado pecaminoso tanto quanto os outros, e ele foi salvo exclusivamente pela graça, diga-se de passagem. Quando chega então no capítulo 14, antes disso acontecer, o texto que nós lemos, a narrativa de Gênesis faz uma espécie de parêntese e vai contar uma história de uma guerra entre 5 reis contra 4 reis. Não tente decorar os nomes, até hoje eu não sei decorá-los. Então não tente. Você parece que está diante de um capítulo de Senhor dos Anéis. Tal é a quantidade de nomes estranhos que esse capítulo tem. Mas qual é a essência desse capítulo? É que eles se ajuntam no vale de Sidim, versículo 3, e fazem uma espécie de conspiração ou conflagração contra um deles, que era Quedorlaomer. Veja no verso 4, que diz que 12 anos, aqueles reis que são descritos no versículo 1 e 2, se rebelam contra o domínio desse rei, que era rei de Elão, que tinham servido por 12 anos, e no 13º eles se rebelam. E aí começa uma guerra entre vários pequenos reinos. Nós não estamos falando de países imensos, alguns deles eram pequenas cidades, mas que tinham reis ali, e aqueles reis se juntam uns contra os outros, e quando eles vão fazendo a guerra, veja no verso 7, eles acabam praticando a técnica ou a tática da terra arrasada. Diz assim: de volta eles passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Diz o texto que eles levantaram, no verso 8, guerra e batalha contra eles no vale de Sidim. E quando chega no versículo 10, aquele vale de Sidim, que era cheio de poços de betume, alguns dizem que esse betume, que é chamado betume, na verdade era petróleo, havia petróleo que aflorava a terra aí, razão porque alguns dizem que quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, o que acontece basicamente é que Deus permite que de dentro da terra aquela erupção vulcânica venha à superfície e pega fogo e destrói tudo ali, porque era uma região com muito petróleo aflorando a terra. Depois se torna numa região tão baixa que dá origem ao que nós chamamos de Mar Morto, a maior depressão da superfície terrestre. O fato é que quando eles começam a fazer isso, os reis de Sodoma, verso 10, e de Gomorra fogem, e alguns caem neles e os restantes fogem para o monte. E aí no versículo 11 eles praticam o despojo, que é tomar todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e eles então se vão. No meio da tomada do povo que era levada como escravo e dos bens que era levada como despojo, o que é que acontece com Ló? Ló está lá no meio, no versículo 12 diz que apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Um deles escapa, e então conta a Abrão, que estava lá em Canaã, que já tinha se separado do seu sobrinho, e que em tese deveria dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Foi a escolha dele ir para Sodoma e Gomorra. Mas aí aparece a figura de Abraão e depois a figura de Melquisedeque, para nos dar o verdadeiro sentido desse recomeço que acontece aqui, mas que só pode ser apreciado se nós entendermos o poder da destruição. E o que é destruído aqui e que poder de destruição é esse? Aparentemente era o poder simplesmente de que os bens materiais foram despojados, mas é mais do que isso. Se você olhar direitinho no verso 13, diz que um veio que escapara e contou a Abraão o hebreu,
Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Então, ouvindo Abraão que seu sobrinho escapara, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua própria casa, e os perseguiu até Dan. E fizeram um resgate, porque eles trouxeram de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Preste bem atenção que o que havia acontecido aqui não era apenas que os bens tinham sido arrasados, mas que a própria família tinha sido destruída. Diz o texto que Ló, seu sobrinho, as suas mulheres e todo o povo tinha sido levado cativo. Às vezes, num mundo cada vez mais materialista, a gente pensa que as coisas mais importantes da vida, que podem ser destruídas pelo nosso inimigo, são simplesmente os bens materiais. Nós lamentamos as perdas e os prejuízos financeiros. Ficamos eventualmente nos remoendo quando temos um prejuízo no negócio. Talvez era essa a perspectiva de Ló. Tanto é que Ló havia lamentado o fato, feito a opção, e isso era fato, por estar em Sodoma e Gomorra, simplesmente porque era mais lucrativo para ele. Ele não levou em consideração, por exemplo, que à medida em que ele permitia que suas duas filhas habitassem e vivessem naquela cidade, naquela cultura pecaminosa, elas seriam inevitavelmente corrompidas pelo pecado. Isso fica muito claro, veja, quando você passa alguns versículos e você chega lá na frente, quando as filhas de Ló cometem uma loucura. A essa altura eles já tinham sido livres da destruição, mas quando chega no capítulo 19, quando Ló sai de Sodoma, no verso 30, e habita num monte, ele e suas duas filhas, porque a mulher havia ficado no meio do caminho, as crianças sabem, até pelo cântico, que a mulher ficou e virou estátua de sal, porque olhou para trás com saudade da riqueza que tinha em Sodoma e Gomorra, quando Deus tinha deixado claro que eles deveriam esquecer aquela riqueza, porque aquilo tinha sido uma riqueza maldita, corrompida. Então, Ló chega à cidade de Zoar com as suas duas filhas, e veja, ele vai para uma caverna, verso 30 do capítulo 19, e habita naquela caverna com as suas duas filhas, porque a sua terra tinha sido arrasada. Ele vai então se refugiar naquela caverna na cidade de Zoar, e ao chegar lá, veja que tipo de concepção, que tipo de ética aquelas duas filhas tinham adquirido, porque o pai havia feito a opção de morar em Sodoma e Gomorra. No verso 31 diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, numa prática que depois fica conhecida como incesto, relação sexual entre parentes consanguíneos, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Continue comigo no verso 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite, e agora é a tua vez, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. E de novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando agora mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, estava bêbado, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai.
A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe, que é o pai dos moabitas. E a mais nova também deu à luz um filho, e chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Se você ler o restante de todo o Antigo Testamento, você vai entender as consequências do poder de uma destruição, que não é apenas material, mas que fragmenta e esgarça e desfuncionaliza uma família. Porque os moabitas e os amonitas se tornam alguns dos piores inimigos de Israel. Eles eram semitas, descendentes daquela família, porém eles tinham uma visão da vida e de Deus completamente distante e diferente do povo de Deus, dos hebreus. Eles vão se constituir em inimigos que Israel vai ter que combater vários momentos da sua história. Eles vão influenciar culturalmente as franjas da sociedade judaica todas as vezes que havia contato entre essas duas culturas. E tudo isso, meus queridos irmãos, por causa do poder da destruição, que não toca apenas bens materiais, mas destrói famílias, destrói valores, esgarça o tecido social, porque é assim que acontece. Apesar disso, Abraão, ao ouvir, voltando agora no capítulo 14, verso 14, que o seu sobrinho estava preso, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu aqueles que tinham tomado o seu sobrinho, os seus bens e o povo de Sodoma como cativo e como despojo, até a cidade de Dan. E repartiu, diz o versículo 15, entre eles de noite, e fez uma emboscada, uma guerrilha contra eles, e trouxe de novo, e preste bem atenção, pela ordem crescente de importância, o que é que Abraão traz de volta. Verso 16, ele traz de novo os bens, que não era outra coisa senão a prata, o ouro e eventualmente os rebanhos, porque era essa a riqueza que Ló tinha, Abraão também, como eu acabei de explicar. Primeiramente isso, mas não somente isso, mais do que isso, ele trouxe as mulheres e o povo que tinham sido levados cativos. O que me chama a atenção é que esse poder destrutivo, no entanto, encontrou-se com uma graça de recomeço. E veja bem, ao mesmo tempo que aquele episódio era um episódio bélico, de guerra, mas também tinha uma história, como costumo dizer, uma meta-história, uma história que interpenetra a narrativa bíblica e que conta uma outra história espiritual mais importante, por isso que ela está inspirada e registrada aqui. Porque, obviamente, esse não foi o único episódio de guerra na vida de Abraão e na vida de Ló, mas porque esse foi inspirado por Deus para ser registrado, para numa manhã de domingo como essa, 26 de janeiro de 2020, nós tenhamos a oportunidade de aprender com ela. Porque ao mesmo tempo que tem uma história acontecendo, tem uma meta-história interpenetrando, que é a história da salvação. E a história da salvação é a história da graça do recomeço, anulando o poder da destruição. A graça do recomeço, anulando o poder da destruição, da miséria material que agora se abatera sobre Ló, mas também e principalmente o poder da graça restauradora ou do recomeço de Deus, trazendo de volta a possibilidade familiar, social, de uma nova jornada. E isso acontece a partir de um encontro. E esse é o misterioso e maravilhoso encontro de Melquisedeque com Abraão. Esse trecho, do versículo 18 ao versículo 24, eu o chamei de misterioso e maravilhoso, porque ele apresenta para nós um personagem do nada. Hebreus, quando fala sobre esse personagem, diz que ele não tinha herança, não tinha origem, não tinha ancestrais, ninguém sabia de onde ele vinha, de onde ele tinha vindo e quem ele era na verdade.
Hebreus depois vai explicar, e a gente vai chegar daqui a pouco lá. Mas aqui, olha como a narrativa, de maneira abrupta, é interrompida para falar desse encontro que Melquisedeque tem com Abraão. Diz o versículo 18, que Melquisedeque era rei de Salém. Rei de Salém era a tradução de paz. Salém, ela advém da palavra hebraica shalom, paz, mas também tem uma raiz relacionada à justiça, daí porque sempre você vai encontrar esse binômio, justiça e paz, paz e justiça. Salém traz a Abraão, diz o texto no versículo 18, pão e vinho, e acerca dele é dito simplesmente uma coisa: ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui é apresentado o que acontece naquele encontro. Diz que no verso 19, e preste bem atenção, quem abençoa a quem, e quem retribui com essa bênção um ato de consagração a quem. No verso 19 diz que abençoou Melquisedeque a Abraão e disse assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A bênção de Melquisedeque estava relacionada à guerra que acabara de ser travada. Portanto, em outras palavras, a bênção de Melquisedeque era a expressão da graça do recomeço e da bênção de Deus a Abraão para anular o poder da destruição que a guerra tenha feito sobre Ló e sobre todos aqueles que Abraão tinha resgatado com aqueles 318 homens. Diz o texto que, em resposta àquela graça, a última linha, diz que, e de tudo Deus lhe deu Abraão o dízimo. Esse versículo é fundamental, inclusive, para a doutrina da mordomia cristã, porque um dos grandes argumentos falaciosos daqueles que dizem que dízimo é criação da lei, que já foi revogado e que, portanto, não tem nenhuma valia para o Novo Testamento, é dizer que ela tinha a ver, ou que o dízimo tem a ver com a lei mosaica, que é criado depois, muito tempo depois disso. Mas aqui nós encontramos, antes da lei, o dízimo sendo dado por Abraão a Melquisedeque, como expressão de gratidão pelo que tinha recebido como bênção de Melquisedeque. Exatamente a mesma essência que embasa toda a doutrina da mordomia, de que tudo que nós temos, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento e o melhor do nosso tesouro, não é uma prescrição legalista, nem para ser usado como barganha. Eu dou e por isso Deus me abençoa. Mas, na verdade, deve ser expressão da gratidão de quem entende que nada tem e nada consegue ter se não for com a graça de Deus. Portanto, a resposta à graça da bênção é a gratidão expressada no dízimo de Abraão a Melquisedeque. A partir dali acontece o seguinte, e aí você vai entender porque que isso tem a ver com a guerra que foi travada. Ali poderia parar, não é? Foi um encontro misterioso, maravilhoso, mas que teoricamente não parecia ter nada a ver com o episódio anterior. Mas veja a partir do verso 21. Entra o rei de Sodoma na história. A gente descobre no versículo 2 que esse rei de Sodoma chamava-se Bera ou Berá, era um dos reis que tinham participado da guerra. Diz a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. A proposta de Sodoma, do rei de Sodoma, era que, uma vez Abraão tendo sido o objeto, o instrumento de Deus, melhor dizendo, para a salvação da população de Sodoma, que tinha sido levada cativa, que ele queria de Abraão apenas a devolução do povo, para reabitar a cidade, para recomeçar a cidade.
e os bens poderiam ficar para Abraão como pagamento por todo aquele esforço de guerra para resgatar o povo de Sodoma. Os 318 homens, diz o texto, eram dos mais capazes. Alguns comentaristas dizem que eles, na verdade, faziam uma espécie de guarda profissional, não eram aqueles que eram recrutados da população civil, mas eram aqueles que estavam completamente e continuamente à disposição para proteger e guerrear, eram soldados profissionais. Esse é o sentido daquele texto, no versículo 14, quando diz que eles eram dos mais capazes. Então, aqueles precisavam ser remunerados, porque eles tinham deixado os seus campos e viviam para a arte da guerra, da proteção, da segurança ali. Era uma guarda, na verdade. E então eles precisavam ser remunerados. O rei de Sodoma entende que eles deveriam ser remunerados, e diz o texto: e os bens ficarão contigo. Abraão entendia que o que ele estava propondo, portanto, era uma compensação pelo esforço de guerra. Mas olha só o que acontece com Abraão, no versículo 22. Abraão lhe responde dizendo assim: olha, eu quero dizer que eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. E esse ato é um ato de juramento solene, na tradição antiga. Era quando alguém levantava a mão e jurava pelo nome de Deus: olha, eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra, e eu juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, porque a graça do recomeço não precisa do despojo da destruição. Às vezes a gente acha que vai perder as coisas, porque simplesmente resolve começar do zero com Deus. Às vezes a gente acha que o prejuízo profissional, material, é tão grande que justifique você negociar sua comunhão com Deus em prol disso, negociar seus valores. Ontem, no gabinete pastoral, eu estava atendendo uma pessoa que me disse uma frase que me edificou muito. Ele disse assim: eu estou passando essas lutas, essa, mas tem duas coisas que eu não gostaria de comprometer, pastor. E uma delas é assim: eu tenho muita coisa para fazer, e nas muitas coisas que eu tenho que fazer, às vezes eu sou tentado a colocar o meu crescimento espiritual, a minha vinda à igreja, por exemplo, de lado. Mas eu separo aquele tempo e digo assim: não vai adiantar nada todo o esforço que eu fizer em outras áreas da minha vida, se Deus não for o primeiro lugar, se por causa do vil metal eu comprometer minha comunhão com Deus. Porque, para usar uma expressão talvez mais nordestina, eu vou perder o mel e a cabaça. Nem vou enriquecer, porque não contarei com a graça de Deus e ainda perderei a comunhão com Deus. Perceba que é exatamente isso que Abraão tem em mente quando diz assim: olha, eu nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. E ele faz isso a partir da perspectiva do que ele tinha dito que Deus era para ele. Veja no verso 22, ele faz questão de dizer assim: eu juro, levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, que eu nada tomarei de ti, porque se eu um dia for enriquecido, eu não quero que tu digas que fui eu, um homem, que te enriqueci. Porque eu sei que quem me enriquece é o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Era isso que Abraão estava dizendo. E ele diz: então eu nada quero para mim. O que eu quero é que aquilo que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Manre, que possivelmente eram os capitães daquela tropa, fiquem comigo, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão, mas a mim eu não quero nada. Por que Abraão fez isso? Por causa do encontro com Melquisedeque. O encontro com Melquisedeque mudou a perspectiva de Abraão completamente naquele episódio, e o fez compreender que contra o poder da destruição
A pessoa que tem aliança com Deus só precisa de uma coisa: da graça do recomeço. Porque Deus lhe concedendo essa graça, ele terá força, ele terá saúde, ele terá capacidade, ele terá inteligência, ele terá o guiar de Deus para fazer todas as coisas prosperarem, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista familiar, quanto do ponto de vista espiritual. Irmãos, isso é uma inversão completa do que nós, como cristãos, somos tentados a viver nos dias de hoje, quando o materialismo não está mais batendo a porta para entrar nos nossos lares, mas ele já entrou, e ele tem distorcido os nossos valores essenciais, feito com que as relações sociais, e principalmente relações familiares, se tornem relativas diante do vil metal, daquilo que a gente precisa conquistar, daquilo que a gente precisa ter. E eu não estou falando de sobrevivência, eu estou falando daquilo que nós ambicionamos e não percebemos que fazemos parte de um sistema como daqueles reis que digladiaram-se uns com os outros, e que digladiaram-se para simplesmente obter o lucro, para obter a riqueza dos outros através do despojo e praticar a terra arrasada de maneira cruel e violenta contra as outras nações. Se você voltar os seus olhos muitas páginas para frente, você vai encontrar por que aquele encontro de Melquisedeque foi tão importante para Abraão. Veja o capítulo 7 de Hebreus, por gentileza. Um dos segredos para você crescer no conhecimento de Deus é essa seguinte frase, preste bem atenção: tudo o que estiver latente, meio que escondido, por baixo do simbolismo no Antigo Testamento, estará patente, visível, claro, perceptível no Novo Testamento. Então, uma das maneiras de você ler o Antigo Testamento é colocando as lentes do Novo Testamento, porque o Novo Testamento explica muitas coisas do Antigo Testamento, por causa da revelação progressiva de Deus. Deus vai, ao longo da revelação, se revelando, abrindo o que Ele é e o que Ele quer, à medida em que o povo vai conhecendo. Cada vez mais, conheçamos e prossigamos, e o princípio é esse. Então, por isso que eu estou usando Hebreus para explicar esse episódio, até porque foi essa a intenção mesmo. Veja o capítulo 7. Hebreus foi escrito para cristãos, para judeus que tinham se tornado cristãos e que começaram a ser tentados a voltar ao judaísmo. E, consequentemente, a máxima de Hebreus era mostrar que a nova aliança, que o novo mediador, que o novo sumo sacerdote, que o novo sacrifício feito por Cristo de uma vez por todas era superior e, na verdade, o cumprimento de todas aquelas coisas antigas que estavam simbolicamente descritas no Antigo Testamento. E, portanto, não fazia sentido para aqueles cristãos que eles retrocedessem para alguma coisa que era apenas a latência, quando, na verdade, eles estavam diante da realidade visível e palpável e já cumprida em Jesus Cristo. Então, esse é o argumento central de Hebreus. Quando chega no capítulo 7, então, ele está para fazer o argumento de que o sacrifício e o sacerdócio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, é superior ao de Moisés e o sacrifício da lei. E aí ele usa um exemplo desse episódio, Melquisedeque. Leia comigo, capítulo 7 de Hebreus, versículo 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, veja que até agora ele não acrescentou nenhuma novidade. Essa é a mesma descrição que está lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Então nós estamos falando do mesmo personagem, não tem como dizer, mas será que esse Melquisedeque não é outro? Não, não é, é esse mesmo. Então diz que, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e aí ele vai descrever, que saiu ao encontro de Abraão, preste bem atenção que isso faz uma diferença, não é Abraão que encontra
com Melquisedeque. É Melquisedeque que vai ao encontro de Abraão. E isso é basilar na história sagrada. Não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus que vai ao encontro do homem. E para quê? Ele diz assim: quando ele voltou, ou quando ele voltava na matança dos reis, e ele diz, e o abençoou. Então, a bênção que Deus deu por intermédio de Melquisedeque a Abraão era a suficiência do que Abraão precisava e do que os seus homens, naquele episódio de destruição, para acreditar na graça do recomeço de Deus. Porque, de fato, a bênção de Deus é a única coisa que nós precisamos para recomeçar. Nós não precisamos de boas condições, ventos favoráveis, apoios humanos, capacidades humanas. O que nós precisamos para recomeçar sempre será a graça da bênção de Deus na nossa vida, seja qual for a terra arrasada que você se encontra, seja qual for a pilhagem que o inimigo fez, o despojo que o inimigo levou, seja qual for. Melquisedeque é o ponto de inflexão, de virada daquela história. Só tinha destruição até ali. De repente, Melquisedeque aparece para cristalizar o recomeço de tudo aquilo que havia sido destruído. E começa por Abraão, porque Abraão era, naquele momento, o objeto da aliança, não o agente, mas o recipiente da aliança que Deus tinha feito. Porque no capítulo 12, ele tira Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, que terra que mana leite e mel. Tu serás uma bênção. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ele era um mediador de uma nova aliança, a mesma aliança que havia feito com Noé, que Deus havia feito com Noé. É a mesma aliança, de alguma forma repetida, sempre com o mesmo padrão. Há um rei, há um mediador e há uma aliança envolvida. O mediador aqui era Abraão, ele seria bênção para todos aqueles que estavam ali. O rei não é outro, senão o próprio Deus, e nós vamos entender qual era o papel de Melquisedeque aqui, porque diz o texto que, quando ele o abençoou, verso 2 de Hebreus capítulo 7, Deus para ele, também Abraão separou o dízimo de tudo, não seletivamente, mas de tudo, e não como obrigação. Ele simplesmente separou. O judeu entendia isso, o povo do Oriente entendia. Ele ia colhendo, e a primeira parte da colheita, por isso que o nome é primícias, ele já separava. Ele está passando ali a foice na cega, e aí ele sabe que ali tem 10 metros de campo por 10, tem 100 metros quadrados ali, e então ele sabe que ele vai ter que tirar 10 metros quadrados. Então os primeiros 10 metros quadrados que ele separa, ele já chama o servo e diz: aqui separa, porque isso aqui é de Deus. Novamente a bênção, ou a teologia da mordomia, está posta, primeiro de Deus, porque foi Deus que primeiro me deu. Todas as vezes que a gente deixa o de Deus por último, mesmo que a gente dê, a gente não está compreendendo qual é o princípio. O princípio é: eu reconheço que nada teria se Deus não me desse, e portanto eu separo o primeiro dele. Depois eu vou crer que os 90% que vão sobrar serão mais suficientes do que os 100 se eu não der primeiro a Deus. Era essa a ideia, o princípio era esse. Eles faziam isso com tudo, e Deus simplesmente usou esse princípio para mostrar para eles a mordomia de que tudo pertencia a Ele, e que Deus haveria de ser louvado e glorificado por essa consagração. Veja que quando ele diz isso no versículo 2, ele abre um parêntese e aí vai explicar o significado do nome de Melquisedeque, que eu já mencionei para vocês, porque diz assim: primeiramente se interpreta rei de justiça, mas também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, porque não existe paz sem justiça, e não existe justiça que não desague em paz. Isso tanto com Deus,
quanto nas relações horizontais. Justiça aqui não deve ser interpretada primeiramente entre pessoas. Toda justiça, primeiramente, precisa estar adequada entre Deus e o homem. Por isso que nós somos justificados, diz Efésios capítulo 2, e depois de termos sido justificados, somos levados a praticar obras de justiça para as quais Deus já nos preparou de antemão. Então, a justiça dos relacionamentos é decorrente da justiça do relacionamento com Deus e o homem. Se está tudo ok aqui, eu consigo estar tudo ok lateralmente ou horizontalmente. Então ele diz, olha só, esse Melquisedeque, ele não tinha pai conhecido, verso 3, ele não tinha mãe conhecida, verso 3, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A tese que o escritor aos Hebreus, inspirado por Deus, defende é que Melquisedeque seria uma pré-encarnação de Cristo, aquilo que a gente chamaria de cristofania. No Antigo Testamento, em vários momentos, aquele personagem chamado o anjo do Senhor, não os anjos, mas o anjo do Senhor, são aparições de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, antes dele se tornar encarnado no ventre da Virgem Maria e receber o nome de Jesus. Portanto, preste bem atenção, porque o poder da destruição é anulado pela graça do recomeço, mas sempre um recomeço mediado por um encontro com Melquisedeque, ou um encontro com o rei de Salém, ou um encontro com o rei da paz, um encontro com Jesus Cristo. Não existe recomeço sem Jesus Cristo. Só Jesus Cristo manifesta a graça do recomeço na nossa vida, em todos os sentidos, irmãos, em todos os sentidos. Numa relação conjugal desfeita, numa desarmonia entre pais e filhos, numa destruição física, financeira, profissional, material, numa perda de comunhão e numa rebeldia contra Deus, para que seja refeita a relação com o Senhor. Em tudo e absolutamente tudo, para o cristão, só existe um meio de recomeço, um meio gracioso de recomeço. E esse meio gracioso de recomeço é Jesus Cristo. Toda essa história de Gênesis capítulo 14, ela pode ser apenas como um fato histórico, mas ela está aqui não para ser lida como um fato histórico, embora ela seja um fato histórico, mas como mais um tijolinho da revelação de Deus, que ao longo do Antigo Testamento vai descortinando aquilo que Paulo diz que era o mistério que estivera oculto. E que mistério era esse? Que aquele homem caído e destruído pelo poder da destruição seria redimido, seria reconstruído. E ele agora começa a ver como no Antigo Testamento esse cenário vai se abrindo para que possa convergir lá na frente, exclusivamente para Jesus Cristo. Aquele que não tem princípio, aquele que não tem fim, aquele que não tem genealogia eterna, mas apenas humana, quando ele se encarna, mas que é rei de justiça e que é rei de paz. Na manhã desse dia, é possível sim que muita gente esteja lutando contra os efeitos do poder da destruição em suas vidas, coisas amargas, consequências terríveis do pecado, consequências terríveis da perseguição do inimigo, das guerras em que você está no meio, como Ló estava no meio, porque talvez você estava no lugar errado. Não precisaria estar em Sodoma e Gomorra, e você
proporcionou as condições para estar envolvido numa guerra que não era sua, e de repente você está ali no meio, e poderia ser simplesmente abandonado para sofrer as próprias consequências de suas escolhas. E ai de nós, irmãos, se esse Deus não fosse gracioso e dissesse assim: sofra as consequências de suas escolhas, porque nenhum de nós aqui escaparia. Todos nós aqui iríamos eventualmente ser destruídos completamente por esse poder da destruição. Mas eis que mesmo aqueles que, como Ló, nós demos as costas, podem ser usados por Deus, não apenas Abraão, mas principalmente o Melquisedeque, que está escondido nos detalhes da nossa vida, o próprio Jesus Cristo, que não nos deixa nos subjugar pelo poder da destruição, mas que manifesta a graça do recomeço, e aquele recomeço acontece. Se ele vai ser bem aproveitado ou não, é uma outra história. No caso de Abraão, foi bem aproveitado. Se você virar a página da sua Bíblia e encontrar o capítulo 15, você vai encontrar uma reafirmação da aliança que Deus tinha com Abraão. Mas logo depois, infelizmente, você também encontra que Ló não aprendeu aquela lição e acaba continuamente chafurdando no pecado de Sodoma e Gomorra. Quando Deus faz o que Ele tem que fazer, irmãos, quando Deus age, trazendo a bênção do recomeço, a graça do recomeço, ela precisa ser vivenciada continuamente, ela não pode ser esquecida. Ló esqueceu, depois deu no que deu. Abraão não. Abraão não esqueceu porque Deus tinha feito com Abraão uma aliança, e Ló era alguém que tinha acompanhado Abraão na aliança. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui é importante. Você pode ser alguém como Ló, que acompanha aqueles que têm aliança com Deus, mas o poder do recomeço, ou melhor, a graça do recomeço, que anula o poder da destruição, não é para aqueles que acompanham os filhos da aliança, mas para aqueles que são os filhos da aliança. Eventualmente sobra dos filhos da aliança para abençoar aqueles que acompanham. Talvez um exemplo mais bonito é aquela história da mulher Ciro-fenícia, no Novo Testamento, quando Jesus queria um tempo de descanso e foi para a região de Tiro e Sidom, e ele diz ali que ele queria um tempo de retiro, mas o evangelista fala, e ele não pôde se esconder. E não pôde se esconder de quem? De uma mulher que tinha uma filha tão carente, que mesmo não sendo do filho da aliança de Deus, do povo de Deus, clamou a Jesus. E Jesus testou a fé dela quando disse assim: olha, não é bom tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos, porque era assim que os judeus chamavam os gentios. E aquela mulher, num ato de fé, disse: é verdade, Senhor, mas se sobrar pelo menos algumas migalhas dos filhos no chão debaixo da mesa, para que os cachorrinhos comam, eu quero ser esse que vai comer as migalhas. E Jesus então entendeu que aquela mulher, apesar de não ser Ciro-fenícia, apesar de não ser judia, apesar de ser Ciro-fenícia, apesar de estar acompanhando os filhos da aliança, naquele momento, pelo ato da fé, da confiança, da dependência completa em Jesus Cristo, foi retirada dentre aqueles que estavam longe, como diz Paulo, para os que estariam perto, dentre aqueles que estavam separados pelo muro da separação, para se tornar povo de Deus. E aquela mulher Ciro-fenícia está registrada na Bíblia como alguém que sai dos que estão nas aparas da graça para o centro da graça. A cada domingo, quando eu ministro para vocês, eu olho e digo assim: quando é que alguns vão sair da condição de acompanharem os filhos da aliança e receberem migalhas das bênçãos e dos livramentos que os filhos de Abraão eventualmente podem fazer em favor deles, para se tornarem realmente filhos da aliança? E poder dizer, como eu falo acerca das crianças, mas também falo acerca dos adultos. As crianças, eu digo assim, que um dia essa criança diga que a fé dos meus pais é a minha fé agora, porque isso significa submeter-se à aliança e receber a graça
do recomeço. Mas a adultos eu digo assim: até quando você se contentará em receber os livramentos de Abraão, quando no meio da guerra você for livre? Veja, Ló não encontra com Melquisedeque. Quem encontra com Melquisedeque é Abrão, porque Abrão era da aliança. Estar nas franjas da graça e receber as migalhas, quando poderia estar recebendo a graça da reconstrução por ser filho da aliança, é um desperdício de sua vida. Se você está experimentando nesse início de ano eventuais efeitos do poder da destruição na sua vida, pule para a condição de receber a graça da reconstrução. E essa condição é um encontro real. No caso de Abraão com Melquisedeque, no seu caso, com o Cristo vivo que se encontra aqui nesse lugar, mesmo que você esteja à distância nos assistindo. Ele está aí também. É preciso que você então creia nesta graça da reconstrução, por causa do encontro com aquele que é o reconstrutor, Jesus Cristo nosso Senhor. À noite nós vamos completar essa mensagem, e eu convido você a vir e a trazer outros com você, gente que você está vendo ao seu lado, que está sofrendo o poder da destruição, e que você gostaria de não apenas para você, mas para essas pessoas, que elas experimentassem a graça da reconstrução. Quem sabe você pode compartilhar com elas o link dessa pregação que está no Facebook e no YouTube, e dizer assim: vai ter mais à noite, e de alguma forma você será um instrumento para que essas pessoas experimentem a graça da reconstrução. Que Deus abençoe você, que você não seja da turma de Ló, que recebe a bênção, mas não encontra o abençoador. Que você seja da turma de Abraão, que é abençoado porque encontrou o abençoador. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar juntos? Eu não sei como é que Deus falou com você. Eu sei o que eu lhe disse, ou consigo lembrar de algumas coisas que eu lhe falei. Mas dentre as coisas que eu lhe falei, Deus certamente usou algo para falar ao seu coração. Eu lhe convido a responder a Ele em oração. Senhor nosso Deus, eu intercedo diante de Ti agora, pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus amigos e amigas, que aqui na igreja em Tambaú, mas também em todo o mundo, por intermédio da internet, ouviram essa mensagem, ou ouvirão essa mensagem. Ó Deus, para Ti que não tem limites no tempo, nem no Teu poder, onde e quando essa mensagem for ouvida, revolve a terra do coração de quem ouvi-la, para compreender, Senhor, que diante do poder da destruição, da vida material, das relações, da espiritualidade, da comunhão contigo e todos os efeitos danosos disso, que diante do poder da destruição só existe um antídoto, a graça da reconstrução, que passa pelo encontro real com Jesus Cristo, Teu Filho. E o que eu te peço, ó Deus, é que isso fique tão claro, tão evidente, que sendo abençoados, esses possam encontrar o abençoador, Teu Filho Jesus. E se dentre esses existirem aqueles que já foram abençoados e que já encontraram o abençoador, possam consagrar as suas vidas, o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, como Abraão fez diante de Melquisedeque, como expressão de que as primícias são tuas, que o primeiro lugar é teu, que o primeiro lugar, a primeira paixão, a primeira energia, a primeira devoção, o primeiro dia da semana,
as primeiras horas do dia, as primeiras forças da vida são tuas. Dá essa bênção aos que precisam se tornar filhos de Abraão pela fé, mas também aos filhos de Abraão, para que não se tornem esquecedores, não lembrados, ouvintes apenas dessa verdade. Abençoa o teu povo aqui presente e abençoa também os que estão ouvindo ou assistindo, onde quer que eles estiverem. Mas também nos dá a graça de hoje à noite entender como a plenitude dessa graça veio, se encarnou e garante de maneira eterna essa reconstrução. Faça isso, Pai. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Deus nos abençoe, irmãos.